Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja me assistindo aí da sua casa, trabalho, tá na condução, indo para a escola, indo para a faculdade, seja lá qual for o momento da sua vida que você parou para assistir esse vídeo, para poder assistir a essa aula de Direito Administrativo, eu tenho certeza que Papai do Céu já está te abençoando e você vai alcançar seus objetivos, perfeito? Olha só, para você que não me conhece, sou o professor Geraldo Neto, sou servidor público do Estado do Rio de Janeiro, e trabalho com a matéria de Direito Administrativo e a parte de legislações aí pelo nosso Brasil afora, perfeito? Nós iremos agora trabalhar num módulo de Direito Administrativo onde nós vamos passo a passo desvendando todos os mistérios dessa matéria aí, tá bom? Lembrando a você que é sempre voltado ao concurso público, sempre voltado em como isso daí vai cair para você na prova, como pode ser cobrado, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegando passo a passo, tudo esquematizado. Você já deve estar acompanhando com o seu material aí na sua casa. Você percebeu que os slides eles estão bem organizados para trazer o entendimento da matéria para você. Agora, o que também você não pode dar mole, é o quê? Tem que revisar em casa, tem que estudar, ok? Outra coisa que eu peço para que você faça, acompanhe a nossa aula com um caderninho do lado, porque eu vou fazer inúmeros mapas mentais aqui no quadro para você, perfeito? Vou fazer vários fluxogramas justamente para poder facilitar o seu estudo, ok? Então nós vamos bem devagarinho, bem tranquilo, e eu tenho certeza que a sua aprovação, tá batendo na sua porta, ok? Vamos lá, galera. Dando início aí, a gente vai trabalhar o direito administrativo, perfeito? E aí você começa a ouvir aqueles conceitos, né, de direito administrativo, o que é, da onde vem, aonde integra. Eu já quero que você entenda o seguinte, toda vez que você estiver tratando das relações da administração pública, nós temos um arcabouço legislativo envolvido, perfeito? A gente percebe que nos ramos do direito, que você já deve ter estudado, ou você está começando a estudar agora, você percebe que você tem, por exemplo, eu vou estudar direito penal, eu vou fazer o quê? Eu abro o Código Penal. Eu vou estudar constitucional, eu abro a Constituição Federal. Eu quero estudar direito civil, Geraldo, eu abro o Código Civil. Só que se você parar para prestar atenção, toda vez que você for estudar o direito administrativo, todas aquelas regras, aquelas normas que envolvem a administração pública, tanto em qual vai ser a forma, de que maneira ela vai atuar, entendeu? Quanto às prestações que devem ser fornecidas, perfeito? Relacionadas aos seus servidores, à atuação da administração como um todo, você vai perceber que eu tenho várias legislações soltas aí no espaço-tempo que juntas elas vão formar o direito administrativo. Perfeito? Tranquilo, galera? Então, tem que ficar tranquilo com isso, tem que ficar atento com relação a isso daí, ok? Aí eu falo para você assim, o que é o direito administrativo? Aí você pensa, poxa, Geraldo, você já me deu uma dica. Espera aí, são várias regras, princípios, leis, tá, mas o que seria isso? A gente traz para você aqui agora o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma das grandes administrativistas. A gente sabe que nós temos vários doutrinadores, aí você fala assim, Geraldo, eu vou comprar um livro de doutrina? Você pode ficar à vontade para comprar qual doutrina você quiser, entendeu? Qual você quiser, para você ter o seu acompanhamento ali vocacionado, estudando para concurso. O que eu te oriento a fazer? Assista a nossa aula, faça um bom caderno. E aí, claro, em alguns momentos que você sentir uma certa necessidade de dar um determinado aprofundamento, seja lá qual for o concurso que você esteja buscando, aí sim você pode fazer o acompanhamento com a doutrina. Eu sempre falo para os meus alunos, poxa, qual é a melhor doutrina? É aquela que você se identifica com o autor. Perfeito? E aí você tem que começar a entender como funciona esse mecanismo. Eu gosto da linguagem utilizada pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Não, eu prefiro a linguagem do professor Matheus Carvalho. Excelente livro. Eu prefiro do Eli Lopes Meireles, eu prefiro do Carvalhinho. Isso daí vai depender de você. Ok? É óbvio que para alguns concursos de ponta, a gente sabe que em algumas bancas, né, de organização de alguns concursos de ponta, existem pessoas que possuem livros publicados. E aí é uma outra modalidade de estudo que a gente tem que ficar atento para alguns posicionamentos daqueles doutrinadores, tá bom? Mas o que o tio Geraldo vai trazer aqui para você? Sempre o que for majoritário, sempre aquilo que usualmente cai em concurso público. Torno
a lhe dizer, o nosso objetivo é preparar um material vocacionado a você ser aprovado em qualquer tipo de prova, tá bom? Então cai para dentro comigo, olha só. O que é o direito administrativo? A Maria Silva Zanella de Pietro, né, peço perdão por chamá-la carinhosamente de Pietro, ela diz aqui, ó, é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Aí você fala assim, Geraldo, eu não entendi absolutamente nada desse conceito. Essa linguagem não faz parte da minha vida. Vem para cá, olha só. Toda vez que você ouvir falar é ramo do direito público, para aqui, tá? Ó, direito público, tá bom? O que você tem que entender? O direito, ele é unidivisível, mas para fins didáticos, ele vai se subdividir em direito público e direito privado. Aí você fala assim, peraí, Geraldo, eu ainda não entendi isso daí. Não tem problema, vamos lá. Olha só, para fins didáticos, tá bom? Aqui, ó. O direito, ele é o que, ó? O direito, ele é uno. Ele é indivisível, mas para fins didáticos, a gente sabe que eu vou ter o quê? O direito público e eu vou ter o direito privado. Ok? Então, eu vou ter tanto o direito público quanto o direito privado. Tá bom? Aí você fala assim, como assim, tio Geraldo? Toda vez que você vira uma relação onde a administração pública atua na qualidade de administração pública e aonde ela vai ter uma série de prerrogativas, correto? Onde a balança não vai estar igual, nós temos o ramo do direito público. Ao passo que, quando regido pelo direito privado, eu estou em pé de igualdade. Nos dois lados, eu tenho o quê? Igualdade entre os envolvidos. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Pensa. Aqui eu tenho uma balança aqui, ó, onde as partes envolvidas não se colocam em pé de igualdade. Ou seja, de um lado eu tenho, por exemplo, a administração pública, onde ela goza de todas as suas prerrogativas. Me dá um exemplo, Geraldo. Por exemplo, quando ela tem a supremacia do interesse público sobre o privado, quando a administração pública ela pode desapropriar um imóvel. Ué, Geraldo, mas aquela pessoa, aquele particular, ele não tem o direito dele de propriedade? Tem. Mas a administração pública, regida por normas de direito público e atuando nessa qualidade, ela vai atuar visando o interesse da coletividade. Então, ela pode se sobrepor ao particular. Então, ela vai estar o quê? Ela vai ter prerrogativas, ela vai estar em uma posição diferenciada. Ao passo que, quando nós falamos em normas de direito privado, as duas partes envolvidas, elas estão em pé de igualdade. Como assim, Geraldo? Sim. Por exemplo, os dois envolvidos estão, o quê? Em pé de igualdade. Quando a gente fala, por exemplo, no direito comercial, as duas partes, né, o direito empresarial, as duas partes estão em pé de igualdade. Me dá um exemplo prático? Sim. Aqui eu falei da desapropriação. Aqui, por exemplo, eu, professor Geraldo, comprei um carro seu e não lhe paguei. Eu paguei só a metade, fiquei atrasando. Você pode me acionar na justiça para cobrar civilmente esse valor que foi firmado nesse contrato? Pode. Eu, professor Geraldo, vou estar de um lado e você, meu aluno aprovado, servidor público, vai estar do outro lado. Ou seja, existe hierarquia entre mim e você? Não. Ou seja, nós estamos no mesmo patamar de igualdade, seremos regidos pelo direito privado. Estamos juntos? Então, toda vez que você ouvir falar em direito público e privado, a gente sabe que didaticamente a gente utiliza dessa terminologia, tá bom? Ramos do direito público, direito constitucional, o nosso direito administrativo, direito privado, direito comercial. Estamos juntos? Perfeito? Passada essa etapa aí explicativa, o que você faz? A sua casa. Aperta o pause, se quiser copiar o mapinha mental que o tio Geraldo fez aqui agora, você copia. Fora isso, a gente já apaga e dá continuidade à nossa aula, tá bom? Lembrando a vocês, o direito administrativo
É até feio o que eu vou falar para vocês, mas a gente brinca dizendo o seguinte, que é a arte de se aprender o que na prática não se aplica. Você vai identificar que boa parte das atuações, elas são românticas, né? Elas são utópicas. E se você analisar como um todo, você vai perceber que ali de fato fala uma coisa muito linda, muito romântica, né? Aquela coisa maravilhosa, mas que na prática nem sempre você vê aplicando. Então tomem um cuidado muito grande, porque o teu examinador, ele sabe que você vai fazer essa comparação entre a prática e a verdade, entre a prática, perdão, e o que de fato está presente na lei. E aí você vai ver uma série de questões incidindo em cima disso e não pode dar mole, não pode errar, tá bom? Olha só, continuando com vocês. Então o direito administrativo é ramo do direito público. Até aqui estamos juntos, perfeito? Que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública. Então vamos lá. Então você já sabe que o direito administrativo, ele é ramo do direito público. O direito é uno e indivisível, mas o direito administrativo é ramo do direito público. E dentro desse ramo do direito público, eu vou ter subdivisões, correto? E essas subdivisões, dentro dela, vão ser integradas por órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública. A gente dá um pause mais uma vez, correto? Limpa o quadro para poder explicar isso para você. Vamos lá. Geraldo, beleza, você já falou que o direito ele é uno e indivisível. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, direito, ele é uno e indivisível, mas para fins didáticos, ele se subdivide em direito privado e em direito público. Você acabou de ver agora que o direito administrativo é ramo do direito público, perfeito? E internamente ele vai se subdividir em, você já viu, quem integra ele? Órgãos, pessoas jurídicas, agentes. Então vamos lá. Internamente, o direito, ó, vamos lá. Direito é uno e indivisível, se subdivide em direito público e direito privado. O direito administrativo é ramo do direito público. E internamente ele vai se subdividir em pessoas jurídicas, pessoas jurídicas. Vamos olhar, deixa eu centralizar aqui para ficar mais bonitinho para você, ó. Internamente, ele vai se subdividir em pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Vamos lá. Como assim, Geraldo? Me explica melhor. Vamos. O direito, uno e indivisível, que didaticamente se subdivide em direito público e direito privado. Você já sabe que o nosso intuito, o nosso objeto de estudo, que é o direito administrativo, ele faz parte do ramo do direito público. E você já sabe que o direito administrativo, ele é integrado por pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Você sabe disso. E essas pessoas jurídicas que integram a administração pública, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Vamos lá. Quem são as pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública e que são regidas por normas de direito público? Eu tenho aqui, ó, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Eu tenho autarquias. Perfeito? Está enquadradinho aí? Tá. Então vamos lá. Eu tenho União, Estado, Distrito Federal e municípios. Agora, pessoas jurídicas de direito privado, quem seriam? Vamos lá. Eu tenho as empresas públicas. Eu tenho as sociedades de
economia. Deixa eu abreviar aqui que é melhor, para não escrever tudo. Sociedade de economia mista. E eu tenho as fundações. Perfeito? E eu tenho as fundações. Tranquilo? Vamos lá. Então, só para você entender, o direito, ele é único e indivisível e se subdivide em, didaticamente, direito público e direito privado, sendo o direito administrativo, que é o nosso objeto de estudo, ramo do direito público, que é formado por pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito público que integram a administração? União, Estado, Distrito Federal e municípios. União, Estado, Distrito Federal e municípios, essa galerinha aqui são os nossos entes federativos. Perfeito? Ou então, os nossos entes políticos. Perfeito? É a nossa tão famosa administração direta. Ok? Ao passo que as autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações, essas daqui são elas fazem parte da nossa administração indireta. Foi? A gente vai entrar ainda nesse conceito de administração direta, indireta, de como funciona. A gente sabe que, por exemplo, a União internamente se subdivide em órgãos. E esses órgãos, eles integram o direito administrativo? Sim, você viu lá no conceito que a gente trabalhou agora. Dentro desses órgãos, alguém tem que trabalhar. Quem são? Vocês, servidores públicos, são o quê? Os agentes públicos. Perfeito? Que a gente vai ter uma aula só para trabalhar com agentes públicos, ok? Porque, para você não confundir nomenclaturas, enfim, a gente vai aprofundar isso mais tarde. Então, vamos lá. Volta comigo aqui na revisão. O direito é único e indivisível e se subdivide em direito público e direito privado, sendo o direito administrativo o ramo do direito público. E o direito administrativo ele é formado por agentes, formado por órgãos e pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas, elas tanto podem ser de direito público, como podem ser de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público que integram a nossa administração pública, que é regidas pelo nosso direito administrativo, União, Estado, Distrito Federal e municípios e autarquias. E de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, e nós temos as fundações. É óbvio, é notório que a gente sabe também que dentro aqui do direito público, eu também posso ter a fundação pública de direito público. Mas isso daí eu vou falar mais à frente para vocês, tá bom? Se você já quiser deixar isso daqui, a gente ainda bota aqui, ó, do lado de autarquia, você ainda pode botar aqui, ó, mais fundações autárquicas. Ok? Mais fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro quadrinho que eu faço para você, só para você entender aquele pequeno trecho do nosso conceito. Estamos juntos? Sim ou não? Perfeito? Aperta o pause aí para você copiar e a gente vai prosseguir, tá bom? A gente vai prosseguir aí, tá? Apertou o pause, copia, vamos embora, volta comigo. Deixa eu apagar aqui o quadro. Lembrando a vocês, tá? É ideal que você venha pegar aí o seu caderninho ou as suas folhas aí, seja lá qual for a maneira com que você gosta de trabalhar, gosta de estudar, é ideal que você pegue e venha fazer bem bonitinho, do seu modo, esse mapa mental aí no teu material, justamente para que você venha, cola pela parede do quarto todo, espalha tudo, para você ficar bem alinhado com isso daí. Vamos lá. Direito administrativo é ramo do direito público, você já sabe isso daí, que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública.
atividade jurídica não contenciosa que exerce. Vamos lá, para tudo. Titio Geraldo, o que seria essa atividade jurídica não contenciosa que exerce? Vamos lá. Você tem que entender que nós tivemos várias influências no decorrer do nosso crescimento, né, do nosso ordenamento jurídico. Várias influências. E, em especial, a gente tem tanto a escola inglesa e a escola francesa. Na escola inglesa, que foi nesse papel aqui, o que o nosso ordenamento jurídico adotou é o seguinte: é o sistema de jurisdição una, ou seja, só quem pode produzir decisões com definitividade é o Poder Judiciário. Por isso que, pelo aquele princípio que você já deve ter ouvido, e na aula de princípios nós iremos trabalhar isso perfeitamente, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, combinado com o princípio da inércia, ou seja, nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída de apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, nosso sistema de jurisdição, ainda que você tenha sido, por exemplo, você não, mas uma pessoa tenha sido demitida lá na administração pública, ela pode recorrer para o judiciário? Pode, porque só o judiciário dá a decisão com definitividade. Diferentemente do que acontece no chamado lá na França, contencioso administrativo, onde eu tenho uma corte administrativa e a decisão dada em sede administrativa, ela não pode ser revista pelo judiciário. Entendeu? Lá é o chamado contencioso administrativo. Então, quando a de Pietro traz para a gente dizendo o seguinte, que é uma atividade jurídica não contenciosa que exerce, é porque essa atividade jurídica não produz decisões com definitividade. Ela não produz decisão com definitividade, porque pode se socorrer do judiciário. Entendeu? Sim ou não? Foi? Então vamos lá. A gente já sabe, direito administrativo é ramo do direito público, beleza. Lembrando que, internamente, ele se subdivide em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Perfeito? Vamos lá. Que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração. Beleza. Você já sabe tudo isso daqui que eu expliquei para vocês. Tá bom? Vou te explicar a classificação dos órgãos, agentes, órgãos, a gente trabalha nessa aula. Que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce, ou seja, a gente bota aqui, não produz decisão com definitividade. Perfeito? Não produz decisão com definitividade. Ok? Por que, Geraldo? Aí eu peço para você se lembrar lá do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, tá bom? Ficou tranquilo? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do direito do judiciário, tá? Então, o direito administrativo é uma atividade jurídica não contenciosa que exerce. Até aqui estamos juntos? Os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Geraldo, os bens, só essa palavrinha aqui tem uma aula inteira para falar dela, que são os chamados bens públicos, perfeito? E os bens públicos, eles gozam de uma série de prerrogativas, tá? Dentre elas, eles não podem ser onerados, ou seja, dados em garantia, não podem ser alienados, salvo com uma lei autorizando a sua alienação, e desde que seja feito através de um procedimento licitatório, em regra, ok? Eles não podem ser penhorados, não admitem ser usucapidos, que é aquela famosa ação que você já deve ter ouvido de uso capião, que se perde bem pelo decurso do tempo, pelo lapso temporal. Tranquilo? Perfeito? Então, se você quiser ficar malandro, você já bota aqui, bens, tu bota assim, artigo 98, que você vai dar uma lidinha em casa,
do Código Civil de 2002, tá bom? Dá uma olhadinha lá no Código Civil. De que se utiliza para a consecução de seus fins. Cara, olha que palavra-chave aqui, ó, fins. Ou seja, é a finalidade da administração pública. Qual é a finalidade da administração pública? Gente, seja lá o que o administrador venha fazer, tem que ser de quê? De natureza pública. Tem que ser de natureza pública. E isso, quando a gente trabalhar atos administrativos, você vai ficar bem ciente disso daí. Que finalidade é um dos elementos do ato administrativo, é princípio implícito, é uma série de coisas. Tá? Então, olha só como é que a gente rabiscou esse quadro. Tá percebendo? Vamos revisar de novo? Olha só, o que é o direito administrativo? Ele é um ramo do direito público que internamente se subdivide em direito público e direito privado, que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública. Lembrando a vocês, pessoas jurídicas que integram a administração pública de direito público: União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. De direito privado, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações privadas ou fundações governamentais. Ok? Lembrando que é uma fundação pública de direito privado, não é aquela fundação meramente privada, ok? Vamos embora. Que integram a administração pública. Atividade jurídica não contenciosa que exerce, ou seja, pois não produz decisões com definitividade. Porque somente quem produz decisões com definitividade é o Poder Judiciário. De que se utiliza para a consecução de seus fins, sendo a sua finalidade o quê? Atender os anseios da coletividade de natureza pública. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.